Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de história, a segunda parte, né, do conteúdo sobre a formação do mundo medieval. Dessa vez vamos para o terceiro item, né, o capítulo 6, a formação do mundo medieval, e vamos para o terceiro item dar continuidade a essa segunda parte da aula, beleza? Segunda parte vamos falar agora dos reinos germânicos, né, após o Império Romano, após a fragilidade do Império Romano Ocidental e a fragilidade do a fragilidade não, e a diferença do Império Romano Oriental. Do lado ocidental, com o fim do grande Império Romano do Ocidente, vai se formar-se diversos povos germânicos, apresenta diversas cidades, comércios reduzidos e por aí vai. E aí a unidade romana se fragmentou em um mosaico de reinos germânicos, né? O que foi o grande império que teve um caráter de dominância e de expansão territorial, o resultado foi a formação de diversos reinos germânicos, diversos reinados de povos germânicos, né? Os visigodos, depois de perder o sul da Gália, dominava toda a Espanha. Os vândalos estavam estabelecidos no norte da África, os ortogodos ocupavam a Península Itálica, os anglo-saxões estavam fixados na Britânia, né, na ilha que hoje é chamada de Reino Unido, enquanto os burgúndios, francos e alamanos lutavam pela Gália, né, que é a região ali onde hoje é a França. O resultado dessa disputa foi a ascensão de um reino forte e duradouro, que foram dos francos, que nós vamos entender logo mais. Né? E aí depois vai se estabelecer o chamado Império Carolígeno. A primeira dinastia franca ficou conhecida como Merovígia, né, em homenagem a Moroveu, considerado o primeiro rei franco. O Império de Ascensão dos Francos começou em 481, sob a liderança de Clovis, cujos, cujos os exércitos derrotaram os alâmanos e os vigodos na Gália e empurraram os burgundinos para o sul. E segundo um cronista na época, a vitória dos francos sobre os alamados estimulou a conversão de Clovis ao cristianismo da Igreja Romana. Em 496 ele foi batizado em Reims, fato que se tornou um marco importante para a história dos francos e da Igreja no mundo medieval, né? Quando o grande líder franco se torna cristão, saudando como o novo Constantino, né? Fazendo uma reverência ao imperador romano, Constantino, da qual na época tinha se convertido ao cristianismo. Olhe como nessas sociedades, olhe como nessas civilizações, ainda após o Império Romano, o quanto é importante o resgate, o quanto é importante para eles a glória do Império Romano, o quanto eles têm o referencial deles de formação do reinado através do que foi o Império Romano. Clovis ele unificou os francos, o grande marco de Clovis foi esse. Ele fundou uma monarquia cristã, pelo qual o poder político foi legitimado pela Igreja Católica. Ele assumiu o papel de defensor do credo romano. Outra conversão foi logo seguida por uma guerra contra os visigodos, adeptos à versão ariana do cristianismo, né, que foi uma visão totalmente oposta à perspectiva romana. E em 1507 os francos saíram vitoriosos e mantiveram os opositores na Península Ibérica e passaram a controlar a Europa Ocidental, com exceção da Península Itálica, tomando uma boa parte do território significativo da Europa Central. Esse foi o grande marco dos francos. Né? Situados na Península Itálica desde a morte de Rodacros, os ostrogos reconstituíram Roma e formaram um reino que contava com a colaboração da população local. A morte de seu líder, Teodórico, em 526, gerou uma crise sucessória. Aproveitando-se de uma situação, o imperador Justiniano enviou tropas à região e, e pôs o ponto final na história do reino do Ostrogo, da qual já destacamos aqui a ofensiva por parte do Império Bizantino, com a tentativa de ruir ainda alguns locais onde se estabelecia reinos germânicos. O domínio bizantino na Península Itálica logo sofreu um grande golpe. Em 568, a invasão dos lombardos tomou todo o norte da península. Os lombardos destruíram a organização administrativa dos ordrógonos e fundaram um reino onde o único recurso
que provinha da terra. Embora tenha se convertido ao catolicismo, acabaram confiscando algumas propriedades do Papa Estevão II. Este, temendo perder o controle sobre suas posses, sobre a igreja, apelou aos francos, pediu apoio aos francos, né? E firmando no tempo de Clovis, o vínculo entre a igreja e os francos foi ainda mais fortalecido quando Carlos Martel, o prefeito do Palácio Real, a maior autoridade militar, impediu o avanço dos muçulmanos na Europa na célebre batalha de Poitiers, em 732. A vitória dos francos manteve os seguidores do profeta Maomé na Península Ibérica, garantindo o domínio da igreja nos territórios conquistados pelo merovingios. É uma coisa que é constante, a gente deve lembrar aqui dos reinos germânicos, é que, primeiro, não existia uma consonância entre eles. Porque às vezes a gente tem uma noção, germânico, eles eram todos aliados, todos não. Temos que ter a noção de que existia um conflito entre os povos germânicos, entre os reinos, por conta da localização do espaço geográfico, por conta da conquista por riquezas, né, por conta da expansão de um reino, como foi o caso, né, da consolidação do Império Franco, né, do Reino Franco, perdão. Isso na época, o Papa Estevão II recorreu aos francos, ele vivia sob o domínio da dinastia Carolíngia, né, que é fundada pelo Pepino o Breve, o filho de Carlos Martel. Então, o papado já estava em torno desse reino, do reino, é, do reino franco, pois era um reino promissor naquele contexto, pois estava se estabelecendo como tal, estava crescendo como tal, e ao mesmo tempo adotou o cristianismo. O resultado foi a consolidação do Império Carolígio, né? O resultado do Reino Franco e sua expansão. O soberano dos francos, desde 771, Carlos Magno, venceu os lombardos e tornou-se também o seu rei. A sua coroação, em 800, simbolizava a restauração do Império Romano do Ocidente, que desapareceu no século V. Com dimensões consideráveis, o Império Carolígio abrangia grande parte da Europa Ocidental, com exceção da Península Ibérica e boa parte da Península Itálica. O Império foi dividido em condados, né, governados por homens de confiança do imperador, que lhe prestavam um juramento e fidelidade pessoal, recebendo em troca terras e além de cargo. Os ducados eram os únicos territórios livres da administração dos condes, autorizados a conservar suas próprias leis, embora subordinados ao imperador. Como era estruturado esse Império Carolígio? O Império Carolígio tinha os condados, que foram divididos pelo Império, da qual tinha governantes, homens governantes, homens de confiança do imperador para governar, e os ducados, né, que eram os únicos territórios da qual era livres e tinham administrações dos condes, mas estava estabelecido por leis e era subordinado ao imperador. O conde era responsável pela arrecadação dos impostos e o exercício da justiça, podendo nomear auxiliares, os chamados viscondes. Nas fronteiras do império situavam-se as marcas, confiadas aos marqueses, dotados de poderes militares. Duques, viscondes e marqueses também recebiam terras com benefício pelos cargos que ocupavam. Assim, então, era um embrião da chamada nobreza medieval. Galera, é o seguinte, o que era o Império Carolígio, né? O que foi a expansão do... Olha o tamanho, ele praticamente dominou toda a Europa, né? Foi um império enorme, né? O tempo de Carlos Magno, a sede do poder imperial, era na cidade de Aachen, né? Próximo ao rio Reno. Para subordinar as áreas tão distantes e obter o acordo dos senhores laicos e eclesiásticos, Carlos Magno proclamava suas decisões por escrito, capítulo por capítulo. As capitulares foram fundamentais para o aprimoramento dos tribunais dos condados e ainda estimular o uso da escrita em latim no mundo palaciano. O esforço carolígio na formação de quadros manifestou também na criação de escolas, uma das marcas do chamado Renascimento Carolígio. A escola do palácio, ou platina, era a mais famosa e se dedicava ao preparo de jovens da nobreza para a administração. Já as escolas eclesiásticas estavam ocupadas na formação
dos clérigos. Tem uma coisa interessante sobre o Império Carolíngeno, é que o Império Carolíngeno, ele que vai dar a sustentação, ele vai ser o fator embrionário para a formação de uma nobreza medieval, para a compreensão do que é a nobreza medieval já na Baixa Idade Média. Vamos lá, Império dividido. Quando esse império se dividiu, né? Engraçado como o Império Romano se dividiu, o Império Carolíngeno também se dividiu, né? Entendido como patrimônio do imperador, o Estado não dispunha de finanças estáveis. Sustentava-se com o serviço e prestações em gênero cobrado de todos os súditos. Não havia tributação em moeda, porque a circulação monetária era restrita. A monarquia carolígena também não dispunha de um exército permanente. Cabe aos vassalos zelar pela defesa do império e alojar os emissários do imperador, encarregados de fiscalizar a administração. Na verdade, era um império agrário sustentado pelo trabalho de camponês submetidos aos duques, condes e marqueses. Algo muito semelhante do que vai ser a servidão, né? Esse tipo de estrutura, algo muito semelhante do que vai ser a servidão mais tarde, né? Essa relação no poder das relações econômicas. Carlos Magno ele morreu em 841, com cerca de 70 anos, foi sucedido pelo seu filho, Luís, o Piedoso, que conseguiu duras penas para manter o Império unificado. Após sua morte, em 840, o Império foi dividido, entre os filhos, né, Lotário, Carlos e Calvo e Luís, o Germânico. E aí o Contratado de Verdo, assinado entre eles em 833, consolidou-se a divisão do Império. Né? Lotário recebeu o título de imperador e ficou com o norte da Península Itálica e o sul da Germânica, a futura Áustria, e o território que hoje se localiza nos Países Baixos. Seus domínios eram com base territorial do Sacro Império Romano Germânico. Carlos o Calvo ficou com a maior parte da atual França hoje, né? Luís herdou a maior parte do território que hoje encontra o território germânico, né? Então aqui ficou dividido, né, a divisão do Império Carolíngeno, né, do Sacro Império Romano Germânico, né, chamado Império Carolíngeno, né, dividiu entre os três filhos de Luís, o Piedoso. Então, a partir do século IX, portanto, o Ocidente adquiriu as características que iriam marcar boa parte da Idade Média, do ponto de vista econômico e social, o triunfo da ruralização, do ponto de vista institucional, o triunfo da descentralização política. A única força aglutinadora era a Igreja Romana, autoridade máxima no plano simbólico da cristandade medieval. Vamos ali o que é o feudalismo, né? O que é que esse sistema, como é que ele se estabeleceu, né? Com os fins do século IX, ocorreram novas invasões na Europa Ocidental, sobretudo de Vinks, ou normandos, que são os povos do norte, também caracterizados como bárbaros, por parte dos povos carolíngios, que eram germânicos, que também eram chamados de bárbaros por parte dos romanos. Olha como são as coisas, né? Essas novas ondas de invasão, somada à ruralização e descentralização política, proporcionaram a formação do feudalismo. Grande parte das características do mundo feudal, entretanto, já estava presente no Império Carolíngeno. As terras concedidas, condado, marca, ducado, em forma de benefício, feudo, deram origem aos senhores feudais. Alojados em castelos, os senhores monopolizavam a função militar e controlavam a população camponesa. Essa é a origem da estrutura do feudalismo. Né? Quando um senhor feudal, que antes, quando se estabelecia o grande reinado, o grande império do Carolígeno, ele era um condado, um monarca, um ducado. Quando rui toda essa estrutura, se tornam senhores, né? Senhores feudais. Desde o século IV, homens e mulheres procuravam o campo para fugir das invasões, esvaziando as cidades. Em busca de proteção, colocavam-se à mercê dos guerreiros, que usavam do trabalho rural, que usavam para o trabalho rural, formando-se assim o campesinato medieval. O regime senhorial se consolidou a partir do século IX, século XI,
e reduziu o campesinato à servidão. Senhores e camponeses, a estrutura da servidão, né? A servidão se consolidou em decorrência das doações de terras feitas à nobreza carolíngia, que transferiu seus primogênitos não só a título de nobreza, como a direito de explorar os camponeses. Foi assim que se estruturou o feudalismo. Dispondo de milícia própria, o senhor feudal tinha o poder de julgar e punir a população que vivia em suas terras. No centro do domínio senhorial ficava a casa do senhor, que servia da morada para seus parentes e agregados. Nos arredores estava a reserva senhorial, o manso servil e as terras do uso comum, como o pasto e o bosque. Os camponeses estavam submetidos às inúmeras taxas. E quais eram essas taxas? A banalidade, como o seguinte: banalidade, que paga pelo uso dos estábulos, moinhos, pelo uso das infraestruturas que tinham; a talha, que era o tributo em gênero do uso das terras, da qual onde ele produzia; a corveia, que era o tributo em trabalho na reserva ou o castelo senhorial em 3 dias na semana; a mão morta, a taxa para que a família servil permanecesse na terra após a morte do seu chefe; e a formerária, que era a taxa paga ao senhor quando o servo ou algum parente se casavam. Como era esse sistema de vassalagem no sistema feudal, no feudalismo, né? A vassalagem foi uma das principais características do mundo medieval. Era um ato de lealdade, né? Declarado por um cavaleiro, um vassalo, e outro nobre, sucerano, em uma cerimônia, chamado de homenagem, na qual o vassalo, de joelho, declarava ao sucerano que era o seu homem, selando o pacto com um beijo, seguindo então o juramento, por meio do qual o vassalo prometia prestar ajuda militar sempre que requisitado, realizar cavalgadas e dar ajuda financeira ao seu sucerano, no caso de um saque ou eventual cativeiro em guerra, para pagar o resgate. Em troca, no ato da investidura, o vassalo recebia um feudo, uma forma de terra, pensão ou rendimento agrícola. Somente os cavaleiros podiam prestar vassalagem a outro nobre ou cavaleiro. Primeiro, porque dispunham de cavalo, armaduras e armas, bens de alto valor e acessível a poucos. Segundo, porque se tratava de um pacto entre iguais, entre homens dos mesmos estados sociais. Os camponeses jamais poderiam ser vassalos, porque eram servos, com liberdades parciais e status inferior. E é assim que se dá a estrutura do sistema feudal. Primeiro, percebe-se que é o domínio, é o resultado dos. Foi o resultado, essa estrutura feudal, foi o resultado das terras concedidas para os condados, marcas, ducados, por parte do Império Carolíngio, após o enfraquecimento do Império Carolíngio e a divisão entre 3 impérios, as partes distantes, a ruralização se estruturou em um sistema feudal, né? Que vai falar sobre os vinques, né, e os húngaros e as suas invasões, né? E agora, para isso, finaliza a segunda parte, agora responder as atividades. E na próxima aula a gente corrige tudo direitinho e vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau.